Bem-vindos ao Poptergeist, o meu, o seu, o nosso podcast sobre cultura pop e várias outras coisas que ninguém me perguntou. Meu nome é Vinícius Viana, seu apresentador de todas as terças-feiras às 8 da noite, com temas especiais e diversificados sobre cultura pop. E às sextas-feiras, com as novidades da semana, dando uma recapitulada em tudo que aconteceu. A gente comenta lançamento de música, a gente fala sobre fofoca, a gente fala sobre polêmicas, a gente comenta tudo que tá rolando e deixa uma dica pra você conferir. Uma dica de filme, uma dica de livro, uma dica de série, né? Super bacana nossos episódios de sexta. Sexta geralmente é eu e você e eu, mas hoje também é só eu, você e eu, porque hoje a gente vai fazer um episódio diferente. A gente vai dar uma recapitulada em tudo que aconteceu no The Town, a primeira edição do festival, né, do mesmo criador do Rock in Rio, só que esse festival ele aconteceu lá em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. O Autódromo, ele é bem conhecido por ser a casa, por ser a sede do Lollapalooza, né? Mas agora ele está sendo utilizado para vários outros festivais, inclusive ele também vai ser utilizado como palco, como sede do Primavera Sound, que vai acontecer no final desse ano, nos dias 2 e 3 de dezembro, né? Ano passado o Primavera Sound estreou também aqui no Brasil, mas ele foi ser realizado lá no Distrito AMB, e agora ele mudou de casa, tá lá no Autódromo de Interlagos, com o line-up que inclui Carly Rae Jepsen, Roisin Murphy, Marina Sena, The Killers, e vários outros artistas. Renderam algumas polêmicas, falando que o line-up estava fraco em comparação do ano passado, dizendo que esse ano não tinha muita coisa boa. Mas eu acho que tem público para quem gosta, né? Ele esse ano veio focado bastante em bandas, em artistas mais um pouco mais antigos, né? Um pouco com mais de história, diferente do ano passado, que trouxe artistas bem mais novos e underground, alternativos, né? Falando em line-up, o line-up do The Town foi um line-up polêmico também, porque além de não ter nenhuma artista feminina como headliner, né, do festival, ele ainda repetiu Bruno Mars em 2 dias de festival. No domingo, né, que fechou o primeiro final de semana, e o domingo seguinte, que fechou o segundo final de semana, e inclusive fechou o festival. Segundo rumores, segundo fofocas, segundo boatos, o Bruno Mars ele não seria headliner de 2 dias do The Town. O que rolou foi que haviam negociações bem avançadas com a Rihanna, né? Que ela ia ser uma das headliners e ela ia voltar a fazer shows e lembrar que é cantora. E aparentemente ela já estava assim, com um contrato quase assinado para ser uma das headliners e representar o nome do pop feminino mundial no festival do The Town. Só que aí o que rolou? A Rihanna ficou grávida de novo. E aí parece que tudo desandou, a turnê dela que estava sendo lá programada e planejada, ela não vem mais. E aí o Bruno Mars, ele foi escalado para 2 dias de festival e rendeu 2 shows muito bons, muito enérgicos. Ele é realmente um performer, né? Ele é um showman, assim, ele canta muito bem, ele dança muito bem, ele toca vários instrumentos. Inclusive, o Bruno Mars, para quem não sabe, ele começou como compositor. Ele escreveu hits, assim, para vários artistas. Ele tem, inclusive, um Grammy de álbum do ano, porque ele participou do disco 25 da Adele, que ele escreveu junto com ela a música All I Ask. E ele ainda escreveu músicas como Fuck You, do CeeLo Green, e vários outros hits, porque ele começou com essa pegada de compositor, porque até então queriam deixar ele só como aquele artista que cantava músicas românticas, uma coisa bem menos do que ele faz hoje, né? Ele até teve alguns problemas com a primeira gravadora em relação a isso, e hoje ele já tomou controle, assim, de tudo que ele tem feito, de tudo que ele tem produzido. Então, hoje o material dele é bem mais enérgico, bem mais pra cima, e isso se reflete muito no show dele, né? Minha única crítica em relação à apresentação do Bruno foi que ele basicamente está com o mesmo show desde 2017. Então a gente quer músicas novas, a gente quer canções novas, porque o último álbum dele foi o 24 Karat Magic, que foi lançado em 2017, em 2016, se eu não me engano. Levou o prêmio de álbum do ano, né? Mas desde então o Bruno não lançou mais nada solo. Ele teve um projeto com o Silk Sonic,
que é com o Anderson .Paak, que foi lançado nos últimos anos também. Inclusive, ele canta o hit Leave the Door Open, mas dele mesmo não teve nada. E aí, outros, né, segundo rumores, segundo boatos e segundo fofocas, o Bruno ele já teria esses shows, por exemplo, como The Town, parece que ele se apresentou na Coreia também, tem alguns shows marcados pela Ásia, e alguns shows são bem avulsos, assim, em festivais aleatórios, digamos assim, né, com datas bem espaçadas, e ninguém estava conseguindo entender muito bem esses anúncios, assim. Como eu disse, segundo rumores, segundo fofocas e segundo boatos, o Bruno, ele tinha esses shows marcados porque até então a ideia dele é que ele já tivesse um álbum pronto para voltar a sair em turnê. Só que o álbum ainda não ficou pronto, o projeto ainda não foi finalizado e por isso ele tá nessa de fazer esses shows para cumprir alguns contratos e o quê? E não pagar multa, né, galera? Porque não tem como, né? Então, ele precisou fazer esses shows, mas assim, entregou 2 apresentações incríveis para os brasileiros, fez um videozinho bem bacana agradecendo a participação no festival e também agradecendo ao público brasileiro que ele postou nas redes sociais dele. Então, parabéns, Bruno Mars, você é um querido mesmo. Mas não teve só Bruno Mars não, tá, gente? O The Town ainda contou com shows do Foo Fighters, Maroon 5, Post Malone, Neo, The Chainsmokers, Yes Yes Yeah, Barão Vermelho, Igazília, Ney Matogrosso, Luísa Sonza, Marina Sena e Pablo Vittar com banda. Pablo Vittar com uma banda. Vocês acreditam nisso? Pois então, galera. Pablo Vittar cantou no The Town com uma banda e foi um show daqueles, viu? Foi um show que ela calou a boca de muita gente, assim. Eu acho que nos últimos tempos a Pablo ela enfrentou, na verdade, um embate muito grande com algumas pessoas que até fazem parte do público que consome ela, justamente por essa cobrança em entregar um show um pouco mais completo do que ela vinha fazendo nos últimos trabalhos, né, nas últimas turnês. A Pablo, ela tinha essa produção de shows marcados mais por produções mais sintéticas, né? E aí é quando o artista ele pega e utiliza, por exemplo, de um DJ ou utiliza de bases para poder produzir um show completo, né? E aí boa parte da cenografia fica por conta de alguns dançarinos. Ou às vezes fica só por conta do próprio artista mesmo, né? Interagindo com a base. O público da Pablo já estava meio revoltado com isso, né? Até por causa do nome da Pablo, assim, da magnitude da artista que ela é. E estavam exigindo uma banda com ela. E aí ela falava, não vou fazer show com banda, não vou fazer show com banda. Eu gosto de show assim, banda tira uma vibe, não sei o que, não sei o que. E ela se rendeu. E aí no The Town veio o show com uma banda e foi um showzaço. Porreta, assim. Eu acho que só reforçou a grande artista que a Pablo é, a grande performer, né, que ela é. No final, rendeu uma polêmica aí, gerou um debate no Twitter, porque sabemos que tudo no Twitter vira um grande debate, já que as pessoas, elas estão sempre opinando, né? Mas no final, a Pablo finalizou o show dela, dizendo que com banda ou sem banda, ela era o show. E aí ficou aquele debate de será que ela desrespeitou o pessoal da banda? Será que ela não desrespeitou? Porque até então a galera da banda tava ali, né? E eles foram contratados para fazer esse trabalho. E aí muitas pessoas ficaram pensando que ela foi um pouco deselegante com os artistas que estavam dividindo o palco com ela ali, né? Com todos os musicistas e com todos os dançarinos. Eu acho que não acredito que a intenção da Pablo tenha sido desmerecer essas pessoas, esses artistas, porque eu entendo o que ela quis dizer, assim. Eu acho que ela mesma já foi bem aberta e ela já disse muito bem o quanto ela se sentia cobrada em relação a isso. E eu acho que artistas, eles expressam a sua arte de formas diferentes, de formas... da forma que se sente confortável, né? E eu acho que ela ter se rendido e ter feito um show
que o público dela queria, foi uma experiência, né? Foi uma coisa que ela poderia ter testado, e vamos ver agora como que vai ser essas próximas apresentações dela. Mas ela se sentia muito cobrada em relação a isso, né? Então eu acho que a fala dela no final foi mais no sentido de mostrar para o público que, olha, eu fiz o que vocês queriam, mas eu preciso que vocês entendam de que a arte é minha, né? E a arte é minha, e o ponto principal aqui sou eu. Mas é claro, a gente também não pode esquecer que nenhum artista ele faz alguma coisa sozinho, né? Ninguém na vida faz as coisas sozinho. Todo mundo, de alguma forma, recebe algum tipo de ajuda, né? Então, assim, é um pouco mais por esse caminho. Eu entendo o que ela quis dizer, mas eu também consigo ver ali um ponto nas pessoas em que, né, disseram que ela poderia estar sendo um pouco deselegante com os outros artistas, assim. Mas veremos cenas dos próximos capítulos, inclusive o Halloween da Pabllo, que são algumas apresentações que a Pabllo vai fazer no Rio, em São Paulo, vão contar com banda. Ela disse que esse modelo de show ele deve continuar por um tempo. Então estamos animados para isso, né? Estamos bem ansiosos. Além de Pabllo Vittar, também tivemos Luísa Sonza, Glória Groove, João e Isa. 4 artistas nacionais incríveis estreando shows novos no Detal. O João estreou a turnê dele do disco Super. A Luísa estreou a turnê do disco Escândalo Íntimo. A Isa estreou a turnê do disco Afrodite. E a Glória Groove, ela estreou a turnê nova dela, chamada Noites de Glória, que ao contrário dos outros artistas, né, que estão trabalhando discos em específico, né, eras em específicos em relação aos novos lançamentos deles, que saíram no mês de agosto. Inclusive, sobre Luísa Sonza, temos um episódio especial que vocês podem voltar aqui e dar uma escutada, que foi com a galera do Rede Luísa. Um beijão para todos eles. Glória Groove tá fazendo um show que celebra o seu repertório, né? E aí celebrando todos os hits da carreira dela, passando, sei lá, desde do EP dela, desde o Proceder até o Lady Leste e todos os lançamentos pós o Lady Leste, né? Então temos aí Furdun Sim, temos aí Proibidona, né? Então o show dela também, da Glória, foi incrível, assim. Eu acho que tanto a Glória quanto a Pabllo, elas são drags em que elas servem com muita excelência, e elas são drags preocupadas muito com esse trabalho de reconhecimento, né, do artista, né, como um todo. Achei o show da Glória muito bem feito, e eu acho que ela realmente sabe o que ela faz ali quando ela entra no palco. Ela é uma performer, assim, incrível também. Gostei muito do show da Luísa e gostei muito, muito, muito do show da Isa. Eu gostei muito do disco da Isa, na verdade, o Afrodite. Eu acho que ele mostrou um amadurecimento e um controle sobre o que a Isa faz e entrega para o público muito maior do que até o primeiro disco dela. E assim, 1000 vezes, né? Sei lá, 10.000 anos-luz na frente dos lançamentos da Isa entre o disco Dona de Mim e o disco Afrodite, né? Que ela ficou ali nesse tempo, lançando singles aleatórios. E aí entre esses singles aleatórios, a gente teve aquele EP3, né? Que ela até usou como base para o show do Rock in Rio no ano passado. A gente também teve singles como Brisa, Gueto, Fé, né? Então, eu acho que o Afrodite, ele mostra uma evolução muito grande da Isa como artista, e isso até me animou muito mais pro que ela tem feito e que ela tem entregado, né? Aí tivemos João, que colocou um dragão enorme no meio do palco. Tivemos Ludmilla também, que foi incrível. Tivemos Luísa Sonza, né, como eu mesmo comentei. E tivemos Marina Sena cantando Gal Costa, um show totalmente especial de celebração para o repertório da Gal Costa, que também gerou algumas polêmicas, né, muitas críticas, porque sabemos que na internet as pessoas gostam de comentar. De alguma forma, as pessoas acham que precisam dar a opinião delas para tudo,
o que às vezes é até um pouco exaustivo, mas Marina Sena arrebentou muito. Eu acho que foi uma homenagem muito bonita, e eu acho que foi uma homenagem de uma pessoa que conhece o trabalho da Gal, e não só conhece, mas também mostra que é uma pessoa que estudou o repertório da Gal e estudou como a Gal era no palco, e toda a performática e toda a potência que ela exalava quando ela pisava num palco. E eu acho que a Marina, ela tem isso, ela tem essa artisticidade muito aflorada. Eu acho que ela tem muita personalidade, é muito autêntica nos seus trabalhos, mas nesse show em específico ela conseguiu imprimir toda a essência da Gal, mas ainda assim com a identidade da Marina Sena, que eu achei maravilhoso. Tô dando muitos elogios aqui, tô falando muito bem de vários shows, mas porque estamos falando de artistas nacionais, né? E eu acho que o grande auge do The Town e o grande acerto no The Town foi o line-up de artistas nacionais, porque demonstrou um respeito dos artistas pelo público e mostrou como eles estavam empenhados em entregar as melhores performances que eles poderiam entregar naquele festival. A gente não pode dizer a mesma coisa dos artistas internacionais que vieram pro The Town, assim, porque alguns foram shows bem difíceis e bem complicados. E sim, eu estou falando de Kim Petras, porque o show da Kim Petras, eu acho que... Eu não, na verdade, eu nem culpo a Kim Petras. Eu acho que a Kim Petras, no line-up do The Town, foi muito mais um erro de curadoria do que um erro da própria Kim Petras, assim. Ela estando no palco principal de um festival que tem 100 mil pessoas, de um dia em que tinha Isa, Her e Bruno Mars. Pra mim, era um line-up que não fazia muito sentido, que não dava muita liga. E eu acho que isso injustiçou até um pouco a performance da Kim Petras. Eu acho que eu veria ela muito mais em um Primavera Sound, ou até em um palco secundário do Lollapalooza, mas eu não acho que ela tenha sido a melhor escolha pro The Town. Até porque não apenas é no sentido de que ela talvez não tenha hits tão grandes e tão conhecidos pelo público geral, mas eu acho que também é uma questão até de maturidade da própria Kim Petras em estar num palco tão grande assim, e se apresentando, né? Então eu acho que o show dela foi um grande desperdício de tempo, de paciência para as pessoas que estavam lá, porque eu acho que só os fãs mesmo que foram assistir aqui em Petras que curtiram e que gostaram. E em alguns momentos também eu acho que faltou um pouco de esforço dela em querer cativar o público, assim. Não sei se era nervosismo ou se é uma falta de carisma natural, mas eu acho que o dela ficaria na lista dos piores, assim, né? De alguns dos grandes erros do festival. Além disso, a gente ainda teve a Igazília, que foi uma das apresentações do primeiro final de semana, e ela foi listada como alguma das piores performances do festival. Mas ela foi listada pelo Estadão, se eu não me engano, e aí o jornalista Flash, que ele é conhecido por ser meio que insider no Twitter, né? Por dar datas de shows e divulgar esse tipo de informação, ele repostou a notícia, e aí a IG foi lá arrumar um maior barraco com ele, e ele foi lá e respondeu, e eles bateram boca no Twitter, porque a IG ficou revoltada, dizendo que ela não fazia música pra gente velha igual ele, e ele disse que ela não tinha um público tão grande assim, e aí foi uma baixaria. Então, Igazília foi um dos destaques até um pouco negativos do festival no primeiro final de semana. E no segundo também, né? Contando o segundo. Mas o primeiro final de semana, inclusive, foi um caos. A gente precisa comentar também sobre isso, né? Porque o The Town, ele foi a primeira edição, e a gente sabe que primeiras edições são complicadas, né? Porque muita coisa pode dar errado, até porque questões de organização, questões de entender como é que são os fluxos,
geraram muitos problemas, né? Mas o primeiro final de semana foi um primeiro final de semana muito caótico. Primeiro que já o festival já começou embaixo de chuva, foi uma chuva, parece que caiu uma tempestade lá. E tudo isso tem culpa, na verdade não é culpa das pessoas, a culpa é do Medina, que recusou os serviços do Cacique Cobra Coral, né? Cacique Cobra Coral, que diz, né, ser uma espécie de instituição esotérica que previne temporais, que controla o tempo, e ofereceu os serviços dele para o Medina, e o Medina recusou. E aí caiu um mau temporal, choveu horrores. Isso aconteceu no Rock in Rio também, porque parece que o Medina recusou os serviços do Cacique Cobra Coral para o Rock in Rio, e aí foi maior pé d'água, choveu horrores, choveu também nesse segundo final de semana. E uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de festivais muito grandes, e a gente tá dizendo, sei lá, público de 70 mil pessoas, como é o Rock in Rio, ou 100 mil pessoas, como é o Lollapalooza, a gente precisa também entender que certas coisas elas funcionam justamente para poder dar vazão ao fluxo dessas pessoas, porque a gente está falando de uma multidão, a gente está falando de uma massa de muitas pessoas, né? Conta até 100 mil para você ver se não é muito. Então, os festivais, eles são pensados justamente para esse tipo de fluxo, né? E aí, uma das grandes críticas, né, mas uma das grandes opiniões comuns em festivais como Lollapalooza é de que a distância entre os palcos é uma distância muito grande. Mas a distância entre os palcos ela é feita justamente para poder dar essa vazão, né? Porque esses line-ups, eles são montados quando o show acaba nesse palco X, vai ter o outro show do artista no palco Y, e aí você tem, sei lá, 10 minutos para chegar de um palco ao outro, para você pegar os dois shows completos, né? E a distância entre os palcos do Lollapalooza é realmente muito grande, porque o autódromo de Interlagos é muito grande, mas isso é porque é um espaço para comportar 100 mil pessoas. No The Town, que teve um público muito grande também, a distância entre os palcos, né, foi reduzida. Isso gerou muito problema para a galera que estava lá, porque a vazão e o fluxo dessas pessoas, a locomoção entre os palcos foi prejudicada, porque as pessoas não conseguiam se locomover entre o palco principal e o palco secundário, principalmente, né? E isso foi um dos grandes caos, assim. Rolou também muita dificuldade na entrada, muitas pessoas relatando nas redes sociais de que foi difícil entrar no festival, porque eles seguraram os portões durante um tempo e eles estavam conferindo as minhas entradas, e o acesso até o próprio festival, assim, estava uma coisa muito caótica. O que foi resolvido, aparentemente, no segundo final de semana, mas ainda assim houveram críticas nas redes sociais em relação a esse tipo de estrutura, né? O que a gente pode esperar da próxima edição do The Town, que já foi confirmada e vai ser realizada em 2025, é de que esses ajustes sejam feitos, né? E a gente possa esperar até um line-up melhor, porque, assim, apesar de ter tido artistas incríveis, e tiver... Porque, assim, apesar de ter artistas incríveis e ter esses shows muito grandiosos dos artistas nacionais, eu acho que a gente precisa mesmo de festivais em que a gente consiga ver uma diversidade no line-up. E eu digo não só diversidade de gênero, não só diversidade na palavra nesse tipo de sentido, mas eu também acho que a gente precisa variar artistas que a gente traz para o Brasil, porque a gente tem uma gama de artistas que nunca pisaram em solo brasileiro, mas que seria incrível que a gente pudesse assistir dentro de um festival, porque muitos artistas também, eles não conseguem lutar shows solo, né? Então trazer para festivais pode ser uma alternativa em relação a isso. Eu digo isso porque o The Town, ele reaproveitou muitos artistas do Rock in Rio que tocaram no ano passado. No ano passado a gente teve Post Malone, esse ano a gente teve Post Malone, no ano passado a gente teve Demi Lovato, esse ano a gente teve Demi Lovato. A gente já teve Maroon 5 em várias edições do Rock in Rio e esse ano a gente teve Maroon 5 de novo. Até mesmo em relação aos próprios artistas nacionais, né? Porque ano passado a gente teve no Rock in Rio Luísa Sonza, Glória Groove e Isa, e esse ano a gente teve no The Town Luísa Sonza, Glória Groove e Isa. Então eu acho que falta um pouquinho mais desse trabalho de pesquisa da própria curadoria do festival e da própria curadoria do festival entender o público
que eles estão se conectando, né? Então vamos esperar para essa próxima edição ser uma edição mais polida e uma edição mais pensada em tudo isso. O episódio de hoje ele vai ficando por aqui. Queria agradecer a todo mundo que ouviu, né? E tem acompanhado todos os episódios. Semana que vem prometo trazer algum convidado mais do que especial. Se você tem ideia de tema, manda pra gente. Manda pra gente nas redes sociais, pode mandar lá, @poptergeist no Twitter, Instagram e TikTok. Deixe o seu like no vídeo do YouTube, se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube. Se inscreve no nosso canal, avalie o episódio também no Spotify, segue a gente nas plataformas que você estiver ouvindo. A gente tá no Spotify, a gente tá na Apple Podcasts, a gente tá na Amazon Music. E divulga também, manda para as pessoas se você estiver gostando deste podcast. Um beijão e até sexta-feira.